Pesquisa operacional, método simplex. Resolução em mais de uma fase. Conteúdo a ser apresentado, desenvolvimento e aplicação. O exemplo apresentado já foi estudado a sua interpretação em aula anterior. Então vamos lá. A empresa NK produz dois tipos de produto, A e B. Cada unidade do produto A necessita de 3 kg de matéria-prima 1 e 4 kg de matéria-prima 2. Para o produto B, são necessários 4 kg de matéria-prima 1 e 2 kg de matéria-prima 2 por unidade. A disponibilidade mensal é de 1.200 kg de matéria-prima 1 e 800 kg de matéria-prima 2. Sabendo que o lucro obtido com as vendas dos produtos é de 6 unidades monetárias por unidade de produto A e 5 unidades monetárias por unidade de produto B. Determine o lucro máximo mensal da empresa. Então, lucro máximo, já a modelagem já apresentada anteriormente no estudo de interpretação do problema, Lmax será dado, lucro máximo, será dado por 6x1 mais 5x2, sendo que x1 é a quantidade produzida do produto A e x2 a quantidade produzida do produto B. As restrições são 3x1 mais 4x2 menor ou igual a 1.200 para a matéria-prima 1 e 4x1 mais 2x2 menor ou igual a 800 para a matéria-prima 2. E a restrição de não negatividade é x1 maior ou igual a zero e x2 maior ou igual a zero. Isso já foi interpretado em aula anterior. Então a modelagem está aí apresentada. Nós vamos determinar o lucro máximo através dessa modelagem. Vamos adequá-la ao simplex. A adequação ao simplex é a inserção das folgas nas restrições. Então, F1 será para a matéria-prima 1 e F2 para a matéria-prima 2. Folga 1 e folga 2, matéria-prima 1, matéria-prima 2. Então, na restrição fica escrito então agora dessa forma: 3x1 mais 4x2 mais F1 igual a 1.200, que é na matéria-prima 1. 4x1 mais 2x2 mais F2 igual a 800, na matéria-prima 2. Na restrição de não negatividade, então, todos eles deverão ser maior ou igual a zero. x1, x2, F1 e F2. Porque são quantidades. Quantidades não podem ser negativas, todos têm que ser maior ou igual a zero. E também a inserção de folga na função lucro. Então, no lucro, vai ficar 6x1 mais 5x2 mais 0F1 mais 0F2. Toda vez que inserir folga na função lucro ou na função que você quer maximizar, sempre multiplicado por zero. Neste caso, folga não promove lucro. Então, agora a próxima fase é passar todos os termos da função lucro para o primeiro membro. Então, ficando que o lucro máximo menos 6x1 menos 5x2 mais 0F1 mais 0F2 igual a zero. Passou todo mundo para o primeiro membro. Com isso, a gente pode construir a tabela para o desenvolvimento do simplex, sendo que, inicialmente, na base eu tenho que ter F1, F2 e o L, e todas as variáveis na linha superior. Agora, preenchendo
as linhas. Primeira restrição técnica é 3x1 mais 4x2 mais F1. Então, primeira linha, só colocando os coeficientes. Então, vai ficar 3x1, 3 na coluna x1, 4x2, 4 na coluna x2, F1, 1F1, então 1 na coluna de F1, não há F2, então F2 é 0 e a resposta é igual a 1.200. Então, 1.200 em R. Segunda equação, segunda linha, colocando todos os coeficientes, 4x1, 4 na coluna x1, 2x2, 2 na coluna x2, não há F1, 0 F1 na coluna. E na coluna de F2, nesse caso há F2, então 1 F2, 1. E igual a 800. Última linha, coloco todos os coeficientes da função do lucro passado para o primeiro termo. Então, L já está lá, então menos 6x1, menos 6 na coluna de x1, menos 5x2, menos 5 na coluna de x2, 0F1, 0 na coluna de F2, 0F2, 0 na coluna de F2, igual a 0, então resposta 0. Como os termos que não estão na base, x1 e x2, se eles não estão na base, eles são igual a 0. Sendo na base, F1 e F2, quem não está na base é x1 e x2, então eles são iguais a 0. Então eu tenho que x1 igual a 0, x2 igual a 0, F1 igual a 1.200, F2 igual a 800 e o lucro igual a 0. Substituindo isso na função lucro lá, primeira, Lmax igual a 6x1 mais 5x2 mais 0F1 mais 0F2, vai dar que o lucro máximo é igual a 0. Inicialmente, tudo correto. Então, vamos dar início ao simplex, determinando a variável que deverá entrar na base e a variável que deverá sair da base. Entra na base a variável da coluna que tem o L mais negativo. Então, o termo mais negativo na coluna, na linha de L, é menos 6. Então, isso indica que x1 deverá entrar na base. Então, com isso, os coeficientes da coluna de x1 referente a F1 e F2 deverão dividir as suas respostas. E o que apresentar o menor resultado indica a variável que deverá sair da base. Assim, 3 divide 1.200 igual a 400. 4 divide 800 igual a 200. Assim, 200 é o menor. F2 deverá sair da base, dando lugar a x1. Então, x1 ocupará o lugar de F2. Assim, F2 sai, x1 entra. Então, a base agora é composta por F1 e x1. Então, tá aí a base. Quem não está na base é igual a 0. x2 não está na base, é 0. E F2 também não está na base, é 0. Assim, meu interesse são na coluna das variáveis que estão na base, x1 e F1. Então, com relação às variáveis da base e a sua referência em coluna, o termo tem que ficar igual a 1. Então, x1 com x1, x1 da base com a coluna de x1, o termo tem que ser 1. E está 4. Ele tem que se tornar 1. F1 da base com F1 da coluna já está 1. Esse não precisa mexer, tá certo? Então, o 4 ele tem que ser multiplicado por algum valor que o torne 1. Então, eu vou, para determinar isso,
eu vou fazer 4m igual a 1. Então, porque eu estou determinando o multiplicador que irá multiplicar toda a linha de x1 para que o 4 se torne 1. Então, 4m igual a 1, 4 passa para o outro membro, dividindo. Então, m é igual a 1 quarto, 1 sobre 4, que deverá multiplicar toda a linha de x1. Então, apresentando a tabela e multiplicando toda a linha, não pode só multiplicar o termo de interesse, tem que ser toda a linha. Nesse caso, toda a linha de x1 deverá ser multiplicada por 1 quarto. Então, isso ficará 4 multiplicado por 1 quarto dá 1. Era o interesse. Mas não é porque eu atingi o interesse, eu não vou fazer mais o cálculo. Eu tenho que fazer para toda a linha. Então, vai ficar 2 multiplicado por 1 quarto resulta em meio. 0, todo na linha de x1. 0 multiplicado por 1 quarto dá 0. 1 multiplicado por 1 quarto dá 1, 1 quarto. E 800 multiplicado por 1 quarto vai dar 200. Feito isso, as demais linhas se repetem. Ok. Vamos dar sequência agora, passar para a próxima etapa. Próxima etapa. Agora, os termos da base com os diferentes na coluna tem que ser 0. Então, F1 da base com x1 tem que ser 0 e ele está com 3, então ele tem que ser alterado. X1 com F1, x1 da base com F1 da coluna já está 0. Então, eu tenho que achar uma forma de fazer com que o 3 se torne 0. Note que logo abaixo do 3 eu tenho o coeficiente 1. Então, eu posso multiplicá-lo por menos 3 e somar ao 3, ele se torna 0. Mas eu, então, farei isso com a linha toda. Então, vai ficar menos 3, que multiplica a linha de x1, somado a linha de F1, alterando a linha toda. A linha a ser alterada é a linha indicada pela seta. Então, a tabela e vamos ao cálculo. 1 da linha de x1 vezes menos 3, mais o 3 da linha de F1. E a linha de F1 é que está sendo alterada. Então, fazendo esse cálculo, isso resulta em 0, que era o que eu precisava. Mas não é porque eu consegui o que eu precisava que eu não vou fazer mais. Eu tenho que alterar a linha inteira. Então, agora vai ser o meio da linha de x1 vezes o menos 3, mais o 4 da linha de F1. Isso resulta em 5 meios, ou 5 sobre 2. Próximo. 0 da linha de x1 vezes o menos 3, mais o 1 da linha de F1, alterando a linha de F1, que é indicado pela seta. Então, isso vai dar 1. Próximo. Agora, 1 quarto vezes menos 3, 1 quarto da linha de x1, vezes o menos 3, mais o 0 da linha de F1. Então, isso resulta em menos 3 quartos. Último cálculo da linha. 200
da linha de x1 vezes o menos 3 mais 1.200 da linha de F1 alterando a linha de F1. Então, isso resultará em 600. As demais linhas se repetem. Ok. Essa fase, encerrou essa fase, vamos para a próxima etapa. Próxima etapa. Vamos zerar o termo mais negativo da linha de L. Nesse caso, é o menos 6. Note que logo acima desse menos 6 eu tenho o coeficiente 1. Então, eu posso multiplicar esse coeficiente 1 por 6 e somar ao menos 6. Ele causa zero. Mas isso eu não posso só fazer para isso. Tem que ser a linha inteira. Então, eu vou multiplicar a linha de x1 toda por 6, alterando a linha de L, somando a linha de L, alterando a linha de L. Porque a seta indica a linha a ser alterada. Então, a tabela aí. Então, isso vai ser 1 da linha de x1 que multiplica o 6, que soma a menos 6. Mais com menos, então ficou lá. 1 vezes 6 menos 6. Que isso vai dar 0. Alterando a linha de L, a indicação na seta na linha de L. Então, agora vai ficar meio 1 sobre 2, que multiplica o 6, que soma a menos 5, alterando a linha de L. A seta indica a linha que é alterando. Então, mais com menos dá menos, então ficou meio vezes 6 menos 5. 1 sobre 2 vezes 6 menos 5. Que isso resulta em menos 2. Próximo. 0 da linha de x1 vezes 6 mais o 0 da linha de L, que resulta, alterando a linha de L, que resulta em 0. Próximo. 1/4, 1 sobre 4 da linha de x1 vezes 6 mais o 0 da linha de L, alterando a linha de L, e isso resulta em 3/2, ou 3 sobre 2. Último cálculo da linha. 200 da linha de x1 vezes 6 mais 0 da linha de L, alterando a linha de L, porque a seta indica a linha a ser alterada. Então, isso resulta em 1.200. As demais linhas se repetem. Bom, essa fase está encerrada, mas não cheguei no lucro máximo. Como eu sei que eu não cheguei no lucro máximo? Porque ainda na linha de L ficou um termo negativo. Quando há termo negativo, há coeficiente negativo, no caso menos 2, na linha de L, isso indica que eu não achei o L máximo, o lucro máximo esperado. Achei um lucro para uma condição de x1 igual a 200, x2 igual a 0, porque x2 não está na base, x1 deu 200 ali, F1 600, linha de F1, resposta 600. F2 não estava na base, já era indicado 0. Para um L, lucro de 1.200. Essa condição gera um lucro de 1.200, mas não é o lucro máximo, insisto, porque na linha de L ainda há coeficiente negativo. Se eu não cheguei, eu tenho que recomeçar o cálculo novamente, mas a partir dessa condição, a partir dessa tabela. Então, vamos começar
o cálculo novamente. Como começa? O coeficiente mais negativo indica, o coeficiente mais negativo da linha de L indica a variável que entra na base. O coeficiente mais negativo é menos 2, então x2 entrará na base. Agora, os coeficientes da coluna de x2 deverão dividir a resposta e o menor indica, a menor resposta indica a variável que sairá da base. Então vamos lá. 5 sobre 2 divide 600. 5 sobre 2 dividido 600 dá 240. Agora, 1 sobre 2, ou meio, divide 200, então isso dá 400. Então o menor é 240. Então quem sai da base? F1. F1 sairá da base, dando lugar a x2. Então, F1 sai, x2 entra na base. Então, agora a minha base é composta por x2, x1, certo? E os termos que não estão na base, F1 e F2, são igual a zero. Então, agora, os nossos interesses estão ligados às colunas de x1 e x2. E os termos da base com os termos da coluna, que são iguais, tem que ficar igual a 1. Então, x2 da base com x2 da coluna está 5 sobre 2, ou 5 meios. Ele tem que se tornar 1. x1 da base com x1 da coluna já é 1. Então, tá tudo certo. Então, esses 5 meios eu tenho que torná-lo 1. Então, eu preciso achar um multiplicador que fará isso. Então, isso significa que eu tenho que fazer 5 sobre 2 é 5 sobre 2 vezes m é igual a 1, que é o multiplicador que eu vou utilizar. Se 5 sobre 2 passa para o outro lado, ele passa dividindo. Vai ficar 1 dividido por 5 sobre 2. Divisão de fração. Como é que foi feito isso? Copiou a primeira, que é 1, vezes o inverso da segunda, 5 sobre 2. Que isso dá que o meu multiplicador é 5 sobre 2. Então, a linha de x2 tem que ser multiplicada por 5 sobre 2. Então, a tabela, isso, a linha toda para que 5 sobre 2 se torne 1. Então, isso vai ficar 0 da linha de x2 vezes 5 sobre 2 dá 0. Agora, 5 sobre 2 vezes 2 quintos, ou 2 sobre 5. Isso vai dar 1. 1 vezes 2 quintos, 2 sobre 5, vai dar 2 sobre 5. Menos 3 quartos vezes 2 quintos, ou 2 sobre 5. Isso resultará em menos 3 décimos. E por último, 600 vezes 2 sobre 5, que isso resulta em 240. As demais linhas se repetem. Vamos dar continuidade. Agora, x1 com x2 tem que ser 0.
está com meio. Como x2 da base com x1 da coluna já está zero. Então, esse meio tem que se tornar zero. Então, note que logo acima dele eu tenho um coeficiente 1. Então, se eu multiplicá-lo por menos meio e somar ao meio, isso vai dar zero. Então, é o que será feito. Vou multiplicar a linha de x2 por meio, alterando a linha de x1. Então, isso fica de que forma? Tem que fazer a linha inteira. Então, vai ficar alterando a linha de x1, 0 da linha de x2, vezes meio, mais 1. Isso vai dar 1. Próximo. 1 vezes meio, vezes menos meio, não é meio, é menos meio. Menos meio, vezes mais meio, fala de novo. 1 vezes menos meio, mais meio. 1 da linha de x2, vezes menos meio, mais meio da linha de x1. Alterando a linha de x1. Isso resulta em zero, porque 1 vezes menos meio dá menos meio, mais meio, zero. Próximo. 2/5 ou 2 sobre 5, vezes menos meio, 2/5, 2 sobre 5 da linha de x2, vezes menos meio, mais zero da linha de x1. Isso resulta em menos 1/5. Próximo. Menos 3/10 ou menos 3 sobre 10, vezes menos meio, menos 3 sobre 10, da linha de x2, vezes menos meio, mais 1/4 da linha de x1, alterando a linha de x1. Isso resulta em 2/5. Próximo. 240 da linha de x2, vezes menos meio, mais 200 da linha de x1, alterando a linha de x1. Então, isso resulta em 80. As demais linhas se repetem. Feito isso, vamos para a próxima etapa. Próxima etapa. Zerar o coeficiente mais negativo da linha de L. Isso é menos 2. Olhando para a coluna a qual ele está, eu tenho acima dele, eu tenho 1. Então, se eu multiplicar o 1 por 2 e somar com ele, vai dar 0. Então, é o que eu vou fazer. Vou multiplicar a linha de x2 por 2 e somar a linha de L. Alterando a linha de L. A seta indica a linha que será alterada. Então, construindo aqui a tabela. Então, isso vai ficar 0 de x2 que multiplica 2 mais 0 da linha de L. Isso resulta em 0. Próximo. 1 da linha de x2 vezes 2 mais menos 2. Mais com menos, menos. Então, ficou 1 vezes 2 menos 2. 1 vezes 2, 2. Menos 2, 0. Então, o termo mais negativo ficou nulo. Ficou com 0, que era o que desejava. Mas tem que fazer a linha toda. Então, isso agora vai ficar 2 sobre 5 da linha de x2 vezes 2, mais 0.
Isso resulta em 4/5. Próximo. Menos 3/10 da linha de x2 vezes 2 mais 3/2 ou 3/2. Isso resulta em 9/10, 9/10. Último cálculo da linha, 240 da linha de x2 vezes 2 mais 1.200. Então, 240 vezes 2 mais 1.200, isso resulta em 1.680. As demais linhas se repetem. Então, tá aí. Como na linha de L não há nenhum termo, nenhum coeficiente negativo, chegamos ao lucro máximo. Em que condição? x1 igual a 80, x2 igual a 240, F1 0, F2 0, com um lucro máximo de 1.680. Nessas condições, confirmando os resultados nas funções iniciais do simplex. Lucro máximo. Vamos substituir x1, x2, F1, F2 para ver se chega a L máximo de 1.680. Então, 6x1 mais 5x2 mais 0F1 mais 0F2. Substituindo, 6x1, x1, 80, então 6 vezes 80, mais 5x2. Então, 5 vezes x2, 240, 5 vezes 240, mais 0F1, 0 vezes F1, que é 0, então 0 vezes 0, mais 0F2. Então, mais 0 vezes F2 é 0, 0 vezes 0. Isso resulta num lucro máximo de 1.680. Até aqui, ok. Então, vamos para as restrições, substituindo as variáveis. Então, 3x1 mais 4x2 mais F1 igual a 1.200. Então, 3x1, x1 80, 3 vezes 80, mais 4x2, 4 vezes x2, que é 240, então 4 vezes 240, mais F1. F1 é 0, então mais 0. Fazendo o cálculo, 1.200. Ok. Vamos para a segunda restrição. 4x1 mais 2. x2 mais F2. 4x1, 4 vezes. x1, 80, 4 vezes 80. Mais 2x2, 2 vezes x2, 240. Então, 2 vezes 240. Mais F2, que é 0, mais 0. Isso resultou em 800. Ok. Cálculo correto. Então, nessas condições, partiremos para o relatório. Lembrando que x1 é a quantidade produzida do produto A, x2 a quantidade produzida do produto B, F1 é a folga da matéria-prima 1 e F2 a folga da matéria-prima 2. Então, assim, o lucro máximo é de 1.680 unidades monetárias, que ocorrerá com a produção de 80 e 240 unidades dos produtos A e B. X1, 80, produto A, quantidade produzida do produto B, do produto A, e X2, 240, quantidade produzida do produto B, respectivamente. Não havendo folga de nenhuma das matérias-primas. As matérias-primas, suas folgas foram igual a 0. F1, F2 igual a 0. Então, não há folgas de matéria-prima. Então, a indicado, o lucro máximo ocorrerá, o lucro máximo de 1.680 unidades monetárias ocorrerá com a produção de 80 unidades e 240 unidades dos produtos
A e B, respectivamente, não havendo folga de nenhuma das matérias-primas. Então está aí apresentado o resultado. Esse problema não foi possível resolver numa única fase, necessitou de 2 fases. Era esse o intuito de apresentar esse problema. Se vocês gostaram da aula, que acabamos de encerrar, dá um like no material e, se possível, se inscreva no canal.